Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para uma coletiva do professor Abel Ferreira, uma coletiva tensa. E tem que ser tensa mesmo, porque ontem o Palmeiras cedeu o empate ao Corinthians com dois jogadores a mais em campo, tomando dois gols depois dos 41 do segundo tempo, mais uma vez tomando gols na parte finalzinha, né? Então, são alguns problemas recorrentes que esse time vem enfrentando. Um deles, os pênaltis, e agora esse de ficar tomando gol depois dos 40 do segundo tempo, toda hora. Então, foi contra o Novo Horizontino, foi contra o Santo André, e agora. Foi Santo André? Eu nem lembro mais. Estamos tomando gol em cima da hora que não é para tomar, né? É, Santo André, foi isso mesmo. E agora contra o Corinthians, muito pior, né? Numa situação muito pior. Então, são problemas que o time tem que resolver. Vamos ver quais são os temas abordados pelos repórteres nesta coletiva, como vai ser a reação do Abel, que pela cara como ele chegou, ele já mostrou que está bem pistola e tem que estar pistola mesmo, não tem que estar com um sorrisinho, não. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Hoje o Palmeiras enfrentou uma situação atípica, que foi jogar contra um adversário cujo goleiro era um jogador de linha improvisado. E acabou não conseguindo tirar o melhor proveito disso. Eu queria saber se essa situação já foi trabalhada nos treinamentos, se houve alguma orientação no momento que você viu que o goleiro ia mudar, no sentido de, por exemplo, tentem só finalizar no gol, por exemplo, aquela falta que o Piquerez cobrou poderia ter sido... O que é que aconteceu a seguir à expulsão? Que jogo é que houve? Teve uma falta. Mais? O Piquerez cobrou para fora, em seguida eles vieram ao ataque. Pronto. Após a expulsão do goleiro, houve o livre, certo? Uma bola longa, uma falta sobre Yuri e não houve mais jogo. Houve livre, golo, e depois um canto, não houve mais jogo. Portanto, nem sei se chegou a 5 minutos. Por muito que queira responder à tua pergunta, não te sei explicar. Não Mas te sei essa dizer. situação já foi trabalhada antes no Trabalhado o quê, filho? O que é que queres que eu te fazer? diga? O que é que queres que... Sim, é um sentimento frustrante, de derrota. Sim, por isso é que fiz-te a pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Houve um jogo até os 87 minutos. Depois, a seguir aos 87 minutos, o adversário entra no jogo. A seguir, o Cássio é expulso. Certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta, o que aconteceu? Um livre para nós, certo? Um tiro de meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou 4 ou 5 minutos para tirar o Yuri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. E que surgiu o quê? Golo. O que é que és que eu te diga? A seguir, bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. São coisas que acontecem no futebol e nós não... Eu gostava que tu me perguntasses assim, não era esses últimos 5 minutos. Gostava que tu me perguntasses, será que o Palmeiras, durante os 87 minutos, o volume que criou, não devia ter feito outro resultado mais elástico? Aí eu gostava de ouvir essa pergunta. Abel, tá bom, você gostaria de ouvir essa pergunta. Você até pediu que alguém fizesse essa pergunta para você na sequência da coletiva. Mas não foi essa a pergunta, cara, e você não respondeu. A pergunta do João foi a seguinte: não tinha ninguém para chegar pro Piquerez e falar simplesmente põe a bola no gol porque não tem goleiro? Vocês não falam sobre isso no treinamento? Pô, vocês estão na concentração assistindo o jogo, acontece essa situação do goleiro ser expulso, e aí fala assim, pô, se acontecer com a gente é só chutar no gol, né? E o Piquerez quis fazer golaço, quis meter a bola no ângulo. Então foi essa a pergunta, era só responder, falou, ó, faltou sensibilidade para o nosso jogador. Talvez, é claro, no sentido de querer preservar o Piquerez, ele meio que, né? Porque você me pergunta por que o Palmeiras não foi tão melhor que o Corinthians, que não meteu 3, 4, 5. Aí eu te responder que faltou eficácia, né? Que o Endrick perdeu 2 gols cara a cara, que o Flávio Lopes perdeu um gol cara a cara, que teve um lance depois do empate que o Ranieri tirou a bola em cima da risca.
Ele queria falar sobre isso para quê? Para tirar o peso de cima de seus jogadores, para defender seus jogadores, inclusive o seu Everton, que cometeu uma falha grotesca, depois vendo bem o vídeo, né, ontem, depois do jogo, né, porque durante o jogo ali eu não achei que tinha sido tanto falha, mas olhando no vídeo fica grosseira a falha do Everton, né, e ele está preservando seus jogadores, né. Então beleza, Abel, cuida aí do ambiente, preserva os jogadores, porque a cobrança é pesada, a gente sabe disso, tá, e pode deixar que a gente cuida do nosso aqui também. Vamos em frente. Abel, aqui, tudo bom? O Palmeiras, igual você falou agora, durante os outros 87 minutos, mereceu um resultado mais elástico, criou bastante oportunidade. O que você sente que foi o primordial assim para esse domínio do Palmeiras terminar com um empate? Olha lá. Eficácia. Eficácia. Está extremamente pistola. Eficácia virou a cara. Faltou eficácia. Eu espero que esse sentimento que ele tá, pistola da vida, que ele transfira isso para os jogadores. Lá no vestiário, lá no ônibus, na academia de futebol hoje já, que deve estar tendo treino. E espero que esteja tendo treino. Espero que esteja um sol escaldante. Porque os jogadores não podem permitir o que aconteceu ontem. Não precisa expô-los publicamente. O Abel não pode, não deve fazer isso. Mas olha a expressão corporal dele, a expressão facial dele. Tá pistola. E tem que estar mesmo. E tem que estar mesmo. O Abel se apega muito à superioridade, né? Nos números que traduzem a superioridade. E foi inegável a superioridade do Palmeiras ontem. Foi brutal. Só que só fez 2-0 e aí acabou tomando 2 gols. Por que toma 2 gols no final? E aconteceu de novo. Contra o Novo Horizontino, contra Santo André e agora de novo contra o Corinthians. Por que está acontecendo isso? Eu queria jogar aqui para vocês uma tese. O Palmeiras tem movimentos muito automatizados. É uma máquina. Não aquela máquina no sentido da soberba, que joga muito, que é imbatível, não é isso. É uma máquina no sentido de que os jogadores estão tão treinados, tão condicionados, tão concentrados na parte tática, que eles perdem um pouco o aspecto humano de um jogo de futebol. Que tem certos momentos que isso tem que prevalecer sobre a tática. E não estou falando de virar uma bagunça, mas tem que valorizar mais aquela imposição. O controle do ritmo do jogo. A própria imposição moral em cima dos jogadores adversários. Sabe, de estufar o peito. E não é empurrar, não é querer ir para briga, mas é falar assim, você não vai fazer gol aqui, pode parar. E controlar a bola, controlar o jogo. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco de... Passou um pouco do ponto em que o Palmeiras é uma máquina de jogar bola. Tem que conciliar um pouco mais o aspecto automatizado, esse desenvolvimento extraordinário que levou o Palmeiras a tantas conquistas, mas tem que equilibrar um pouco mais com o coração, principalmente num jogo como o de ontem, que o adversário vem com isso, porque é derby. É jogar derby. E mesmo contra os pequenos, tem que se impor, falar assim, aqui é Palmeiras, você não vai meter gol na gente no finalzinho. Professor, até quarta-feira vão achar culpado do gol que sofreu, vão achar... Você já sabe como é que é a história, né? Palmeiras teve um volume de jogo no primeiro tempo avassalador, no segundo tempo dominante, e parecia o Corinthians morto.
e aí vão falar, o Abel mudou errado, o Abel mexeu errado, vão achar um monte de desculpa. Foi nada disso. Né? Vão achar Aí eu sou capaz de... Não, eu sou... eu só estou te colocando falando uma coisa, Abel. É o que vão falar e é o que já estão comentando. Mas como você mesmo diz, aqueles da internet que ficam lá na internet vão analisar dessa forma. Vão falar que o Everton tirou a mão da bola, que o Rony fez uma falta desnecessária. Em 87 minutos, só deu Palmeiras. Em 2 bolas, o Corinthians conseguiu achar 2 gols. Não quero pontuar a saída de bola errada do Piquerez, porque faz parte, é um coletivo, mas é um erro do Piquerez de saída de bola. E o Rony, lógico, a gente sabe que ele é um cara afoito, inclusive ele causa a expulsão do Cássio, ele faz uma falta e o cara acerta um pombo sem asa ali, que duvido que daqui mais 10 anos ele vai acertar uma igual essa. Qual é o seu sentimento, Abel? Sentimento de derrota, sentimento de que... Peraí. Nosso amigo repórter ensaboou, para depois perguntar qual é o sentimento do Abel. Acho que tem determinados colegas aí, determinados canais, determinados veículos de comunicação que precisam olhar melhor para o próprio rabo antes de falar dos outros. Precisa ter um pouco mais de respeito com os outros. Precisa saber que não está falando com qualquer Zé Manezinho, não. São 17 anos que o Verdazo está no ar e precisa ser respeitado. E que pode fazer crítica, sim, para as nossas perguntas, se achar que não foi boa. Mas antes tem que olhar para o próprio rabo. Olha isso daí. Então, primeiro conserta a sua casa, e depois você vem falar da minha. Estamos combinado, seu Sombra? Aí eu concordo. Acho que as substituições não foram... Podiam ter sido diferentes, não digo porque a gente está sempre à espera que as coisas corram de uma maneira, podiam ter sido outras, mas os golos que nós sofremos, se reparares, foi um cruzamento atrasado onde o Yuri fez golo sem pressão e tem que ter uma pressão do nosso zagueiro, e o segundo golo é o que é, não é? Agora, a forma com que as perguntas são colocadas, não, eu não estou preparado para haver 5 minutos de desconto, a ver o goleiro. Mais, eles não ficaram sem um jogador, ficaram sem 2, com o Fiori saiu lesionado, e a seguir o jogo acabou num... Eu já falei aqui várias vezes com vocês, e o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina, e tudo pode acontecer, como aconteceu hoje aqui. Concordo que houve realmente um jogo até os 87 minutos, mas tem sido, não é de agora, tem sido já no último jogo. Nós produzimos muito para o número de finalizações e de golos que devíamos ter feito e não fizemos, mas o futebol é assim. Como te disse, acho que fizemos um jogo intenso, a criar muitas oportunidades, não deixar o adversário sequer jogar. Lembro-me de uma do Hendrick no final da primeira parte em cima do Cássio, lembro-me de outra do Flaco Lopes, lembro-me na segunda parte inclusive um golo que foi anulado e bem anulado. E o futebol é isto, não sei, uns chamam-lhe competência, outros chamam-lhe culpa do treinador é ruim, outros chamam-lhe sorte, outros chamam-lhe azar. Chamam-lhe o que quiser, o futebol é mais que por isso mesmo, mas o sentimento é sim, é um sentimento de derrota, porque era um jogo que poderia ter acabado com outro resultado, e como eu sempre vos digo, a eficácia no futebol é um elemento muito, muito importante, e nós fizemos 87 minutos de categoria, onde podíamos ter construído outro tipo de resultado, mas o futebol é sim, uma falta, uma segunda falta, um livre bem marcado, uma bola no último segundo quase que entra e não entra, quase em cima da linha, nem foi o goleiro que tirou, foi um jogador que estava por trás do goleiro. Eu vou tentar, como o teu colega, vou tentar replicar isto no treino, tentar arranjar um exercício para eu melhorar estes últimos 5 minutos. Vou
Vou perceber ainda melhor a pergunta do teu colega, a ver se consigo preparar a minha equipa para estes 5 minutos finais, que foi o que aconteceu. Em 5 minutos o jogo mudou, porque não perdemos, mas o sentimento é derrota, assim, pelo menos aquilo que eu sinto. Foi o sentimento com que eu fiquei, ainda para mais por todo este volume que fizemos, 87 minutos. Talvez isso explique um pouco por que o Abel entendeu de forma um pouco distorcida a pergunta do João, que foi a primeira. A pergunta do João me pareceu muito clara em respeito à situação específica da falta do Piquerez. De bater no gol e não tentar fazer golaço. Né? E o Abel tá com isso na cabeça. Pô, a gente está tomando gol nos últimos 5 minutos, a gente está tomando gol nos últimos 5 minutos. O que você quer que eu faça? Foram lances picados, né? Teve tiro de meta, teve falta, não sei o quê, não teve jogo. Então o que você quer que eu faça? Né? Talvez o sentimento de impotência do Abel tenha levado ele a absorver a pergunta de uma forma um pouco distorcida. E no momento ali, na comunicação e pistola da vida, isso talvez seja compreensível. Mas, no fundo, ele fala, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para esse time parar de tomar gol nos últimos 5 minutos. Tem mesmo. E aí entra o que eu mencionei na pergunta anterior. Tá faltando, me parece, é uma impressão que eu tenho. Tá faltando para esse time mais humanidade e menos mecânica. Por mais que esse comportamento mecânico do time tenha levado o Palmeiras a tantas conquistas, mas tem que dosar. Eu acho que passou um pouco do ponto. Acho que durante todo o decorrer do jogo é muito legal esse tipo de postura. Mas naqueles 5 minutos finais, que o negócio fica mais intenso, mais emocional, aí tem que equilibrar com outro tipo de comportamento. Eu acho que é isso que está faltando para o Palmeiras. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E dentro desse volume de jogo, alguns fatores históricos na partida, né? Desde 69, um argentino não marcava pelo Palmeiras em um derby, e agora o Flaco Lopes marca. O Endrick vira o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar num derby, e a torcida que estava fazendo festa, estava apoiando, no final do jogo criticou bastante o Everton pelo momento do gol. E agora você ganha uma semana cheia, né, com a mudança do jogo da Portuguesa para o dia 28, só joga dia 24 contra o Mirassol, e como você está falando, né, um sentimento de derrota. É uma semana para trabalhar a recuperação mental dos jogadores depois de um baque, de um empate como foi no jogo de hoje, ou como será esse momento de preparação para voltar a ter o time, como você mesmo disse também, né? O time poderia ter feito um placar mais elástico e acabou cedendo o empate. Não, se falarmos em cima de todas as emoções e do torcedor e tudo mais, é normal, mas o torcedor não sofre mais que nós, isso eu tenho a certeza disso, porque eu conheço os meus jogadores. Como te disse, se queres olhar para os 5 minutos do teu colega, queres olhar para os 87 minutos que nós fizemos, é esperar que a nossa equipa mantenha esta toada, esta pressão, esta intensidade, que em vez de fazer 2, que faça 3 ou 4, porque podíamos ter feito. Eu ainda não vi o lance, eu acho que a bola bate no poste antes de entrar, não tenho a certeza. Vamos lá, deixa eu só interromper o Abel aqui. Sim, ela bate na trave, mas o Everton estava inteiraço na bola. No momento ali, eu também... A minha primeira impressão é que era um chute indefensável. Né? Mas aí, depois vendo no replay, fica claro, Abel. Então não tem como livrar o Everton dessa. Ele tem que ver o que está acontecendo com o Everton. Né? Ele está cometendo falhas que ele não cometia. Isso é um ponto também que acho que não tem como, né, fugir. Perdi a linha do raciocínio. O que ele estava falando mesmo? O teu colega olha só para os 5 minutos finais e não olha para os 87 minutos que foram. Não, a gente olha sim, mas o jogo tem 90. O jogo tem 90, Bel. Se tivesse feito 3 ou 4 nos 87 que dominou, não tinha problema de jogar mal nos últimos 5 minutos. Mas não fez. E dado que não fez, tem que completar o jogo.
Pensa num cara que corre uma maratona. O cara vai bater o recorde mundial da maratona. 1h30 o cara tá ali no último quilômetro. Aí dá 1h30, faltou 1 quilômetro só, ele começa a dançar, começa a fazer moonwalk e cai no chão, tropeça e se machuca e todo mundo passa ele. A mesma coisa. Tem que jogar o jogo inteiro, Abel. E não tem que ficar pistola porque foi perguntado sobre a parte final. Se bem que não foi essa a pergunta, hein? Você que entendeu assim. Tem que responder por que o time passou essa vergonha que nós passamos ontem. Porque é derby, Abel. Aconteceram falhas evitáveis no jogo contra o Novo Horizontino e contra o Santo André. O mundo não acabou. Tudo bem, jogo de Paulistinha, Santo André, Novo Horizontino, estreia. Né? Derby, cara. Derby não tem isso. Então, essas são as consequências de falhar no derby. E o treinador do Palmeiras tem que entender isso e os jogadores do Palmeiras têm que entender isso. Parabéns ao adversário, não tenho muita coisa a dizer. Podemos estar aqui a discutir, como te disse, a sorte, o azar, a felicidade, tudo mais. O futebol é um jogo e um jogo tem isso, tem sorte. Como te disse, há um jogo até os 87 minutos e depois acontecem coisas que por muito que tu as queiras preparar, que por muito que queiras, o futebol é mais que por isso mesmo, porque o resultado muitas vezes toma conta dele. E nós, se me perguntas se é um resultado justo, se calhar pelo esforço que o adversário fez nos últimos minutos, mas o nosso volume foi muito superior. Tá bom. Foi absurdo. 2-2. Jogar contra um Corinthians, e desde que eu estou aqui, por exemplo, desde que eu sou treinador do Palmeiras, eu não me lembro, pelo menos desde que sou treinador, fazer 87 minutos com este volume, com esta intensidade, com não deixar o adversário jogar, não deixar o adversário respirar, criar oportunidades flagrantes de golo. Teve várias vezes contra o Corinthians. Nós enfiamos 4-0 neles no Allianz Parque. Nós enfiamos 3-0 neles na Arena Barueri há 2 anos atrás e foi passeio também. Então não foi nada de extraordinário que aconteceu ontem. Nada. Tá? É comum entre o grande Palmeiras do Abel Ferreira e esse Corinthians que desde que inventaram o VAR parou de ganhar, né, as coisas. Então faltou o arremate. Faltou manter o 2-0 até o juiz acabar o jogo. Eu não me lembro, mas nada disso conta agora. E o que estava a dizer o teu colega, os meus jogadores sabem como é que é, eu sei como é que é. O que conta é o resultado e empatamos o jogo e pronto, e mais um jogo. Se eu disser que é mais um jogo sem perder, já vai não sei quantos que nós não perdemos, isso conta para alguma coisa agora? Nada. Não conta, a mim não me satisfaz porque merecíamos outro resultado, mas eu não vou mudar nada daquilo que se passou. Parabéns ao adversário, conseguiu fazer 2 belíssimos golos e conseguiu chegar ao final do jogo com um goleiro que não era o goleiro. E que no último segundo jogo tirou uma bola em cima da linha, nem foi o goleiro, já viram? Foi um jogador que foi para trás do goleiro. Mas como disse ao teu colega, vou procurar ver esses 5 minutos e fazer um exercício que contemple isso para preparar a minha equipa para quando isto acontecer daqui a 10 anos, ou amanhã ou no próximo, porque, né, ter a minha equipa preparada para esses. Está sendo irônico, né? Como é que eu vou preparar um time para 5 minutos? Não é preparar o time para 5 minutos, Abel. É simplesmente falar para o Piquerez, põe a bola no gol, que ela vai entrar. Ninguém chegou no Piquerez e falou, põe a bola no gol, só chutar no gol. Volta para a transmissão do Verdazo ontem. Antes da falta sair, eu tava me esgoelando ali, é só pôr no gol, é só pôr no gol. Aí o Piquerez quis meter a bola no ângulo, fazer um golaço. Esse tipo de ironia, realmente, depois de uma derrota dessa, irrita. Mas eu entendo também que ele esteja irritado. Né? E, Abel, eu vou tentar interpretar essas suas respostas atravessadas, suas ironias,
como um reflexo de quem está muito incomodado com o que aconteceu e tem que ficar incomodado mesmo. E se o jeito de extravasar isso no momento após o jogo for dando patada na gente, pode dar, não tem problema. Porque no fundo todos somos um. E faz parte de uma família discutir. Mas dá um jeito nisso, cara. Dá um jeito nisso. Canaliza essa frustração que você está sentindo agora, que você está transformando em ironia agora aí, tudo bem. Mas canaliza isso durante a semana para resolver mesmo esse problema. E talvez isso passe por equilibrar um pouco mais essa mecanização toda com uma imposição. Cara, com jogar bola, com jogar futebol. Se impor sobre o adversário. E falar, aqui você não vai meter gol agora. Faltou isso ontem. Além de só chutar uma bola no gol que estava sem goleiro, né? No final, quem estava sem goleiro era o Palmeiras. Porque o seu Everton... Esses momentos. Abel, boa noite. Mais uma entrevista coletiva em que você cita a eficácia do Palmeiras. E esse já tem sido um tema recorrente, não só em 2024, mas já desde a temporada passada também. De que forma o torcedor pode ficar tranquilo em relação a essa falta de eficácia do Palmeiras? Como a comissão tem trabalhado com os jogadores para corrigir esse erro que já é apontado por você? Ótima pergunta. Depende para o lado que tu queres olhar. Né? Se quiseres olhar para o lado do copo meio cheio, para o lado de cima ou para a parte de baixo. Eu não estou a dizer que nós criamos, temos muito volume para a quantidade depois de golos que produzimos. Eu acho que tu és inteligente e viste hoje o jogo como eu e sim, fizemos 3 golos, um deles estava fora de jogo, mas ainda tivemos outras oportunidades para poder fazer. É só isso que eu falo, eu não estou a dizer que nós não estamos a criar ou que não estamos a fazer. Agora, e nem é esse o problema. Atenção, não é esse o problema que nós, o ano passado, desde que eu sou aqui no Palmeiras, batemos... Porque é preciso lembrar disso, às vezes vocês gostam, e esta é uma altura de criticar, nós batemos recordes de tudo, não é? Caso tu, não vamos só pegar nas coisas que tu queres que elas sejam ditas. Quem foi o melhor ataque do ano passado? Quem foi a melhor defesa do ano passado? Quem foi o melhor ataque há 2 anos da Libertadores? Quem bateu o recorde de golos? Quem bateu o recorde de vitórias fora? Portanto, não vamos entrar por aí. Vamos aceitar que foi um jogo, que aconteceu o que aconteceu. Eu vou tentar preparar a minha equipa para este tipo de situações nos últimos 5 minutos e continuar a ajudar os meus jogadores para continuar a... não adianta, o que eu vou falar agora não adianta. Eu vi 87 minutos de uma equipa a fazer um futebol total. Futebol, sabe o que é futebol total? É futebol total. E depois, em 5 minutos, deitámos tudo a perder. Responsabilidade do treinador, responsabilidade dos jogadores, todos somos responsáveis por tudo. E o futebol é isto. É giro perceber que como o futebol virou, quando o Palmeiras empata com o Corinthians, da forma como foi, o sentimento é de derrota. Como cresceu, como crescemos, como somos tão exigentes e vamos continuar a ser. E aceitar que para o nosso adversário foi uma vitória e para nós foi uma derrota em função de tudo o que se passou nos 87, mais os 5 ou 6 minutos que houve desconto, que não houve mais do que 2 faltas, um escanteio e um tiro de meta, não houve mais do que isso. Eu concordo com tudo que o Abel falou, só que ele não respondeu a pergunta. O que você vai fazer para melhorar a eficácia do time para não ter que passar esses apertos no final do jogo? Para chegar aos 35, 40 com 3-0, jogo resolvido. Aliás, 2-0 já é meio que resolvido, né? 41 minutos, 2-0 é resolvido. E toma o gol. Então, sim, a parte final é importante, tem que fazer o arremate do jogo, tem que segurar a vantagem que conquistou e, de preferência, fazer essa vantagem ser mais larga, aumentando a tal da eficácia. E o que você vai fazer, Abel, para que o time tenha mais eficácia? Faltou você responder isso. É isso que a gente quer muito saber, porque a gente fica muito preocupado com isso. Ninguém fica mais preocupado que você, isso eu concordo. Você está vivendo o dia a dia, pensa, respira isso, é o seu trabalho, mas não é porque a gente que é torcedor
E não é o nosso trabalho ficar se preocupando com isso, que a gente não se preocupa. Porque tem sangue verde correndo aqui, sabe, cara? Então a gente fica muito aflito e a gente quer saber por que o Palmeiras não faz mais gols, se tem tanta superioridade assim. E tem mesmo, concordo com você. Futebol total. Foi mesmo. E por que ficou só 2-0? Então é isso que a gente quer saber, Abel. Abel, boa noite. Então, sobre esse momento do futebol total do Palmeiras, como você classificou, eu queria te perguntar sobre a formação do meio de campo hoje, né, com o Aníbal, o Richard Rios e Zé Rafael jogando juntos, porque às vezes você fala, né, olhe com quantos o adversário defende, geralmente quando o adversário está com uma linha de 5 defensores, e o Corinthians tinha uma linha assim na escalação de 4 defensores, mas também 2 volantes de muita marcação, de muita pegada, né, como o Ranieri, o Fausto Vera. Então, eu queria que você falasse da importância que esse meio de campo tinha para manter o Palmeiras no ataque, para manter o Palmeiras envolvendo o Corinthians e para que a bola voltasse rapidamente para o Palmeiras quando o Corinthians recuperasse a bola. O Corinthians fechava com linha de 5, não era linha de 4. Quando a bola passava a linha do meio campo, o Raniel entrava na linha defensiva e fazia uma linha de 5 clara. Sim. Mas, como te disse, 87 minutos, nem com linha de 5, nem com linha de 4, fomos muito contundentes. Aliás, só queria fazer uma correção com relação à transmissão de ontem para quem assistiu. O jogo inteiro eu inverti o Fausto Vera com o Ranieri. Então, todas as vezes que eu falei Ranieri, era Fausto Vera. Todas as vezes que eu falei Fausto Vera, era Ranieri. E sim, a gente observou isso durante o jogo ontem. O Corinthians tinha uma linha de 4, mas eventualmente o Ranieri, Fausto Vera, né? Era o Ranieri, fechava e ficava entre os 2 zagueiros montando uma linha de 5. Isso aconteceu, sim. Mas isso acontecia quando o Palmeiras conseguia romper a primeira linha com a bola dominada. Quando a bola estava já no entre linhas. Então, obviamente, quando a bola estava na saída, o Palmeiras tentando fazer a saída, e o Corinthians pressionando com 4 jogadores, 4, o Fausto Vera e o Ranieri ficavam no entre linhas para preencher o espaço. A bola dificilmente passava da primeira linha do Corinthians sem que fosse através de um lançamento longo. Mas quando isso acontecia, quando quebrava essa primeira linha e alcançava o Zé ou o Richard, normalmente o Richard, e o Richard ia com a bola dominada, aí rapidamente o Ranieri voltava e compunha uma linha de 5, né? E deixava o Fausto Vera dar o combate, e às vezes ele não dava conta, e o Richard chegava de frente, só que era uma linha de 5 e o Palmeiras estava só com 3 na frente. Então essa foi uma das dificuldades que o Palmeiras encontrou para construir o jogo, principalmente no primeiro tempo. Deixamos o adversário jogar, jogamos, criamos. Uma intensidade boa, achei um jogo bem intenso. É difícil explicar o que depois aconteceu a seguir. Eu vou tentar ver o jogo, é difícil, não tenho razão ou como é que eu vou explicar Vocês já viram o Abel perdido? Como ele está agora? Ele até afina a voz no sentido de, puta, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Vocês já viram ele falar desse jeito? É difícil. Vocês já viram o Abel procurando as palavras? Ele também está perdido. Lógico, é o momento logo depois do jogo, né? Não deu tempo de pensar, de assentar as ideias. E eu admito para vocês que eu também estava assim ontem. Mas vocês percebem, pela postura do Abel, que ele está muito incomodado, ele está muito... Não sei o que aconteceu, não sei o que fazer. Que absurdo que acabou de acontecer. Está desacorçoado, aqui em Sorocaba a gente fala desacorçoado. Ele está. Um livro daqueles, como é que eu vou explicar, ok, o 2-1, como é que eu vou explicar a quantidade de oportunidades que nós criamos e devíamos ter, sim, em condições normais, em 5 jogos, ganhas 4, empatas 1, foi o que aconteceu, mas não teve nada a ver com o volume que nós criamos, entende? Se tu chegasses aqui e dissesse, o Palmeiras fez 5 remates ao golo, ou fez 6 remates ao golo, não criou, não foi esse o caso. Fizemos 3, não fizemos 2, fizemos 3, devíamos ter feito mais, não fizemos e depois sofremos. E aí sim, mais se calhar o teu colega estava a dizer, que já saiu da sala, não sei se é por falta de respeito ao treinador, mas estava aí, eu gosto sempre que vocês fiquem até ao fim, mas
mas já saiu da sala, que estava ali, que era para continuar a responder à pergunta dele. E o nosso problema não tem sido, ou nós temos que investir, não é só na questão, nós estamos a fazer golos, só que estamos a sofrer golos assim um bocadinho esquisitos, não é? E isso sim, isso nós temos que melhorar, mais do que continuar a aumentar a nossa eficácia ofensiva, a nossa eficácia defensiva sim, tem que melhorar aí. Era o que eu ia dizer ao teu colega se estivesse aqui dentro, que aí sim, parece-me que é um aspecto que nós realmente temos que melhorar, é no aspecto defensivo, mas pronto, é futebol e nós temos que seguir. Abel, boa noite. Pela primeira vez na temporada você usou o Flaco e o Endrick, e foi uma dobradinha interessante ali, inclusive os dois fizeram gols, mas mais do que isso, os dois foram os que mais criaram ali na parte ofensiva. A gente pode ver essa dupla mais vezes? Você acha que é uma dupla que te agradou bastante? Talvez mas utilizar menos a função com 3 atacantes e passar a usar os 2 mais espetados como foram hoje? Obrigado. Depende para o lado que tu quiseres olhar, não é? Se quiseres olhar para os 3 zagueiros, vais dizer que é defensivo. Se quiseres olhar para os 2 centroavantes, vais dizer que é ofensivo. Está pensando. Na minha opinião, fizemos uma partida até aos 87 minutos fabulosa. Eu, desde que estou no Palmeiras, não me lembro de jogar contra nenhum rival. Eu não me lembro de jogar com esta contundência, com esta intensidade. Eu não me lembro. Agora, sim, podemos ver, tanto podemos ver como vimos jogar no último jogo o Rony e o Endrick, como vimos na segunda parte o Flaco e o Endrick. Vocês só têm que ver mas não adianta estar a falar. Resultado 2-2, o Corinthians muito satisfeito, parabéns para o Corinthians, nós muito tristes, sentimentos de derrota, sim. É o que conta, é o que fica para a história do resultado, mas apesar da tristeza ou do empate, eu não posso esquecer do grande jogo que fizemos e podia ter sido outro resultado, não foi? 2-2, aceitar e seguir, porque é mesmo verdade, o resultado toma conta dele, não são os jogadores que tomam conta do resultado, o resultado toma conta, nós temos que tomar conta da nossa tarefa, e aí estamos a fazer golos, mas a verdade é que aí, quando eu faço a comparação para o ano anterior, nós estamos a sofrer mais golos do que o normal, e golos um bocadinho azelhas, golos esquisitos, né? Golos esquisitos. E nós isso sim, porque não a cobrança no Palmeiras é muito grande e vocês, né, ainda maior, porque o Palmeiras tem estado sempre aí, ganha, empata e perde nos penaltis, e ganha, empata, e vai aos títulos e perde nos penaltis, e vai e ganha. E não vamos ganhar sempre, né? E é bom que todos estejamos preparados para isso. Vemos como é que está o Guardiola, o ano passado foi triplete, este ano está ali. É assim que acontece, e nós temos de estar preparados para tudo, para ouvir as críticas, e quando não se ganha, perceber se foi as sugestões do treinador se calhar não foram as melhores, alguns posicionamentos dos jogadores se calhar não foi a melhor, a concentração não foi a melhor, a eficácia ofensiva se calhar não foi a melhor, defensivamente não foi a melhor, mas de um modo geral eu gostei muito daquilo que vi em 87 minutos, é procurar que isto dure mais 5 minutos 90. E preparar-me para treinar. Estes últimos 5 minutos que eu vou ver como é que consigo, sem ironia, sem ironia, preparar a minha equipa para aqueles 5 minutos de louco, né? De louco, e a ver se consigo controlar tudo. Está bem? A tônica de toda a coletiva foi a primeira pergunta que foi feita pelo João, que ele fala na parte final que o Palmeiras deu uma pane no time e tomou 2 gols do Corinthians com jogadores a menos. E o Abel, ele tem a cabeça muito centrada no rendimento, na identidade que o time coloca durante todo o jogo, em fazer os jogadores cumprirem as tarefas, e ele consegue. E realmente o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians, amassou o Corinthians. Mas não transformou isso em vitória, porque o que importa é o resultado. Então, o que adianta jogar bem se não consegue o resultado? Então, tem que amarrar, tem que ter a conclusão, tem que ter o lacinho final, que é
segurar o resultado. E aí não é futebol tático, não é cumprimento de tarefas, é se impor, é jogar bola. Abel foi jogador, sabe como é. A gente brinca aqui no clube, na rua, e a gente também sabe como é. Porque aí, nesse ponto, futebol é futebol. Pode ser futebol profissional, pode ser primeira divisão, segunda, terceira, amador e recreação. Chega uma hora que você se impõe ali, você fala assim, que você vai passar, amigão. Sabe? Então é isso que está faltando. Sabe? Equilibrar um pouco mais. Acho que os jogadores ficam tão bitolados, tão focados em cumprir tarefa, que na hora que precisa ser um pouco mais humano, permanece robotizado e acaba sendo vítima da própria virtude. Então está faltando esse ajuste na nossa visão aqui. Tá? Para o jogo pós 87 minutos. Então vamos cravar. 87 minutos é para jogar mecânico, tático, bitolado ali nas tarefas, nos movimentos, nas dinâmicas. Passou dos 87 é coração, amigo. Tá? Principalmente em derby. Espero que seja mais uma lição aprendida. Eu só não entendo como é que um time profissional multicampeão como o Palmeiras ainda está aprendendo lições que parecem ser básicas no futebol. E eu sei que se você estiver vendo isso, Abel, você vai ficar muito pistola comigo de estar ouvindo eu falar isso. Pode até soar arrogante. Mas é o sentimento te garanto, de boa parte da torcida. E eu acho que você mesmo mencionou. É hora de aprender mais lições e não sei o que, não sei o que. Então, não sei se essa lição a ser aprendida, mas eu queria deixar uma sugestão para você refletir sobre isso. E tamo junto. Semana vai ser longa. Tá todo mundo revoltado dentro da comunidade palmeirense. Somos, hoje, chacota de todas as outras torcidas. E faz parte de ser torcedor isso daí. Uma semana é o Corinthians, outra semana é o Flamengo, outra semana é o São Paulo. E às vezes é o Palmeiras que faz esse papel. Essa é a nossa semana de passar por isso. Então vamos lá. Vem e vamos para a próxima. E não tem jeito melhor de passar por isso do que voltando a conquistar boas vitórias e conquistar títulos. Então já temos aí um título do Campeonato Paulista para disputar daqui um mês. E começam as disputas que realmente valem nessa temporada, que são Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E não vamos esquecer que isso aqui é uma pré-temporada. Só que dentro da pré-temporada tem derby. E derby tem que ganhar, principalmente do jeito que estava o jogo. Tá? Vamos terminando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Não percam o Verdazo ao vivo hoje às 20 horas. Saudações alviverdes.